Boa noite, torcedor do Fluminense que está assistindo esse vídeo. Mais um vídeo de possibilidades de reforço ao Fluminense para 2023 e do mercado sul-americano, porque não? O Fluminense já deixou claro que monitora esse mercado e a Central Fluminense também monitora e vai trazer dois possíveis nomes aí para 2023 para você, torcedor tricolor, ficar sabendo, conhecer esses jogadores, porque vamos trazer números. A gente assistiu lances desses jogadores também. É muito fácil, né, o Capone, a gente colocar só os números aqui sem ver nem os lances. A gente assistiu os lances, recolheu os números mais importantes e vamos falar, trazer informações sobre esses jogadores nesse vídeo aqui. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Daniel. Boa noite para a galera que está nos assistindo. Fernando Diniz já falou, né, em coletiva, que o Fluminense tem que buscar novos John Arias, né? Tem que buscar um novo John Arias, jogadores ali do mercado sul-americano, de baixo custo, que possam render tecnicamente o que o John Arias rende para o Fluminense hoje. Então a gente faz esse trabalho aqui, né, de ver algumas opções aí no mercado. Esses dois jogadores já caminhando para o final de contrato, né, o que abaixa muito o valor deles, né? Se o Fluminense quiser comprá-los de imediato, o valor já é bem mais acessível, uma situação aí de negócio mais fácil para o Fluminense, para a gente não ter que gastar, né, rios de dinheiro, porque a gente sabe que o Fluminense não está em condições disso. Também não adianta a gente vir aqui tentar iludir vocês e falar, pô, o Fluminense tem que contratar o fulano de tal, que custa 30 milhões de reais. Não vai contratar, desculpa, infelizmente não vai contratar. Não vai, verdade. Então é isso, Capono, rapidamente pedir para a galera se inscrever no canal, deixar o like, ativar as notificações, que é sempre muito importante, e a gente vai colocar um link especial de Black Friday aí da Centauro, Capuano, os melhores produtos aí de Black, e aí tem coisas do Fluminense também, e Daniel, casuais, seleção brasileira, tudo junto. Para a galera dar uma olhada aí, tá lá na aba da comunidade da Central, a camisa Grenado Fluminense dessa temporada, tava por R$210. Se você usar o cupom proibido, o nome do cupom é proibido, essa camisa sai por R$210. Dá uma olhadinha lá, vou botar o link aqui também para vocês no comentário fixado, mas dá uma olhada, tem muita coisa boa na Centauro nessa Black Friday. Central e Centauro botando o torcedor do Fluminense que nos acompanham na cara do gol. Capuano, rapidamente, antes da gente botar os números desses jogadores, né? São dois jogadores que a gente vai trazer aqui de características diferentes, apesar de jogarem na mesma faixa de campo, né? A gente tem a informação que o Fluminense está buscando no mercado lateral esquerdo, segundo volante e ponta, né? Um jogador de lado de campo de mais velocidade para o seu time, para o seu plantel. A gente fez essa pesquisa, a gente olhou alguns jogadores, né? A gente olhou vários jogadores, lances de alguns jogadores, números e tal, para chegar numa conclusão. Não, pô, esse cara aqui, pô, poderia jogar no Fluminense. Condições financeiras também, como o Capone bem falou. Não adianta nada a gente inventar aqui um nome, trazer... Por exemplo, tem um jogador que falou muito bem, o Capone até falou, Dario Osório, do Universidade de Chile, 18 anos. Os caras lá já recusaram a oferta da Premier League de 5 milhões. O Dario Osório seria a melhor opção de longe para a posição. Jovem, tem, sei lá, 7 gols, é um ponta que ainda sabe fazer gol, que é meio raro aqui no Brasil, né? Geralmente o ponta dribla, mas não faz gol. Esses jogadores mesmo que a gente trouxe aí, vai trazer, também não são grandes artilheiros. Mas o Dario Osório só que recusaram 5 milhões de dólares, não foi isso? Isso, da Premier League. O Cruzeiro tá de olho, tá monitorando, mas vai, se quiser o jogador, vai ter que soltar muita grana, porque é um jogador muito promissor lá no Chile para o próximo ciclo de Copa. Mas só para terminar essa introdução, esse contexto desses jogadores, justamente por isso, dessa informação que o Fluminense está atrás dessas posições, a gente está aqui para trazer os números, os dados e falar sobre esses jogadores como sugestões aqui da Central Fluminense, caso o Fluminense, olhando aí, a galera de mercado do Fluminense, olhando os canais do Flu que indicam jogadores, quem sabe, ou com certeza podem já estar na planilha do scout do Flu. Vamos começar com o primeiro nome? Vocês estão fazendo isso, né, Daniel? Porque, pô, se os caras estão recebendo salário aí que o Fluminense paga para ver o Central Fluminense, F. Capuano e Daniel Leinardi analisando, para daí a pensar em contratar é complicado, né? É porque a gente tem uma boa apuração, né? Mas enfim, vamos começar. O nosso aproveitamento é bom. O nosso aproveitamento é bom. Ó, vou colocar o primeiro nome na tela, Capuano. Rodrigo Cabral, do Huracan. O Huracan está na próxima Copa Libertadores, é jogador fundamental lá. E Capuano, eu me encantei com esse cara. Esse cara não é só um jogador rápido
veloz e driblador. Ele tem a qualidade no drible. Ele tem um talento brasileiro no drible, o talento argentino. Não é só... Porque muita gente falava na época que o Pacheco chegou, né? Não, é um jogador veloz e driblador. Não é aquele drible para frente, né? Que só passa do jogador. Não, ele tem um talento, ele tem as fintas. Consegue dar aquela quebrada na espinha do jogador, né? Cara... Não, você sabe, Daniel, a gente tava até conversando isso em off aqui, quem acompanha as lives aqui até sabe minha opinião mais ou menos sobre essa situação, né? Eu tenho um pouco de reticência em pontas gringos, justamente por isso, porque assim, eu acho que ponta o Brasil produz bastante, né? Então, assim, quando você vai contratar, como foi o caso do Fernando Pacheco, eu falava muito isso aqui. Para mim, o Fernando Pacheco foi sim um erro, porque era um jogador que era o quê? Força e velocidade. Isso aí aqui no Brasil, cara, em qualquer esquina você acha válido. E também de um país com pouca tradição no futebol. Sim, um cara que bota na correria, mas é força e velocidade. Isso aí a gente consegue achar, é diferente. Rodrigo Cabral é diferente. Não é a mesma coisa, porque ele tem justamente essa malemolência. Não é o drible de botou na frente e ganhou na velocidade, ganhou na imposição física. O cara tem a ginga para quebrar a espinha do zagueiro. E tem uma oportunidade de passe ali. Deu 3 assistências, não foi isso? Isso, vou botar aqui na tela. No Argentino 2022, né? Que é do meio do ano para cá, o último. 22 jogos, 1 gol. Eu botei 1 gol ali, mas ignoro o S. 3 assistências, 51% dos dribles certos. E, galera, se vocês olharem os lances dele, não dá pra gente colocar aqui por causa de direitos, né, de imagem, mas se vocês olharem lances depois desse vídeo, assistir esse vídeo até o final, procurar Rodrigo Cabral do Huracan, pode voltar aqui que eu sei que você vai se encantar pelos dribles. Cara, eu falei em off, com o Capuano eu falo aqui também. Os dribles dele, o jeito dele de driblar, lembra muito o Antony no início dele ali no São Paulo, né? Um cara baixinho, veloz, que consegue quebrar linhas com dribles. E, assim, é o tipo do drible objetivo, que é sempre para frente. Não é aquele drible que ele faz, volta para trás, o quebra até o lance. Ele foi acusado de fazer, né? O drible que não tem objetividade, esse novo drible dele, né? O Rodrigo Cabral não, é um cara que sempre tá com objetivo pro gol. E outra coisa que é interessante que eu queria falar aqui, Capone, é que ele joga pela... Ele é canhoto, joga pela esquerda. Então, assim, a gente pode lembrar de um jogador que era assim. A gente até também citou esse nome. O Everton, que era do Flamengo, jogou no São Paulo, no Grêmio. Hoje, se eu não me engano, tá na Ponte Preta. Ele era canhoto, jogava na ponta ali, construindo. E ele era muito bom, né? Não vamos lembrar do Everton já mais depois das lesões. O Everton era muito bom. Mas ele, na época de Flamengo, ele veio do Paraná, se eu não me engano, jogou muito no Paraná, fechou com o Flamengo e jogou muito no Flamengo. Ele jogava muito. No Botafogo. Ele teve mais no México, jogou no Botafogo, acho que ele saiu de novo e depois voltou pro Flamengo. Aí Isso. Ele é um cara que, inclusive, era muito chato em Fla-Flu, né? Exatamente. Mas o Rodrigo Cabral tem essa característica legal que eu gostei muito, analisando vídeos deles. É diferente, é uma coisa bem diferente do que o Fernando Pacheco, né? Porque a galera já, vai trazer um ponta gringo, igual você, né? Vai trazer um ponta gringo. Aqui no Brasil tem um monte. Mas o Rodrigo Cabral, ao meu ver, ele tem algo diferente e foi fundamental para a boa campanha do Huracan que levou a Libertadores 2023. Capuano, quer falar mais alguma coisa sobre o Rodrigo Cabral? Quero saber o tempo do contrato dele, Daniel. O contrato dele é até 30 de junho de 2023. Ou seja, virou o ano, podemos assinar pré-contrato com esse rapaz. No mínimo, para trazer para o segundo semestre, né? Que é onde que o bicho pega aqui no Brasil, né? Exatamente. Se afunilam. Essa é uma informação muito importante. Que torna o custo dele muito menor, né? É um jogador para você monitorar aí, talvez até trazer de graça. Eu sei que não é de graça. Você tem que pagar luvas ali, além do salário. Mas de graça que a gente diz sem pagar o passe. Sem pagar a transferência. Interessante, Capuano. Bom jogador para se ficar de olho e aproveitar essa chance no mercado. Outro jogador, Capone, esse aqui é jogador de seleção já, hein? Jogador de seleção já, seleção importante aí na América do Sul, que tá fora da Copa, é verdade, mas nos últimos anos foi uma seleção muito importante aqui, muito forte na América do Sul. Estamos vendo essa virada de safra, né? Ele vai ser um dos principais jogadores nesse novo ciclo chileno. É um jogador que é da mesma faixa ali do Rodrigo Cabral de campo, mas já tem uma característica diferente. Trata-se de quem, Capuano? Põe na tela aí o nome do nosso guerreiro. Clemente Montes, ponta chileno. Né? Tem 17 jogos, 3 gols, uma grande chance criada, 50% de dribles certos, ou seja,
também tem uma boa capacidade de drible, mas, como você mesmo disse, né, Daniel, uma característica diferente. Ele é destro, ele é mais de trazer para dentro, ele tem mais qualidade na finalização, um jogador mais alto também, chega a fazer gol de cabeça, tem uma característica mais de um segundo atacante de pisar na área do que o Rodrigo Cabral, que é mais um ponta para levar para o fundo. Característica diferente. Aparece bem, ele fez alguns gols de cabeça. Isso. Justamente por essa estatura, ele tem acho que 1,80, algo assim, que é uma estatura até relativamente alta para um ponta, né? A gente não costuma ver tanto. 1,78, então, é um jogador mais alto, tem mais essa presença de área, né? Ou seja, consegue dialogar diretamente ali com o centroavante. O Rodrigo Cabral é um cara mais de levar para o fundo para fazer esse cruzamento. É uma característica diferente, mas também importante para ficar de olho. 21 aninhos, né? Destaque da Universidade Católica, tem sido titular recentemente e chegou à seleção chilena, né? A proporção de jogos tem uma qualidade maior na finalização que o Rodrigo Cabral, um aproveitamento maior em gols, né? A gente pode considerar assim. E outra coisa, vendo lances dele, Capuano, aí essa diferença dele pro Rodrigo Cabral. É um jogador que ele tem muita facilidade em passar dos adversários. Não sei se o nível do campeonato chileno é muito inferior ao que a gente está acostumado a ver. O time foi eliminado para o time chileno recentemente, não pode falar muito. Com certeza é inferior ao campeonato argentino, obviamente, mesmo com seus problemas financeiros. Mas me chamou a atenção como que o Clemente Montes ele consegue passar com facilidade. Aí com uma característica de drible diferente do Rodrigo. Ele já é um jogador de condução de bola. Ele ganha na força física, na velocidade, ele dá o tapa na frente. Obviamente, devido às proporções, né? É a característica de drible do Kaká, né? Aquele drible que o jogador já bota mais a bola na frente, já ganha na velocidade, mas ele tem uma consciência na hora de passar também, nesse terço final, que também me chamou a atenção, penetra dentro da área, faz gol de cabeça, é um jogador insinuante, dá assistência também, apesar de não ter números de assistência direta, né? Mas ele tem a grande chance criada, tem alguns passes. Exatamente. Ele indiretamente participa muito na construção ofensiva da Universidade Católica e é jogador de seleção chilena, o que é um ativo importante na hora de você avaliar um jogador. O contrato dele até o final, ao meio do ano também, 30 de junho de 2022. Então, assim, é um jogador que o Fluminense poderia pegar, Capuano, abaixo custo ou até de graça no valor da transferência, só pagar salários, e você tem um jogador que vai participar do ciclo do Chile, ele ir valorizando e quem sabe se desenvolver aqui no Fluminense para estourar, se desenvolver, dar retorno técnico e a chance de revenda porque ele é jovem. É isso, Daniel. O único problema, né, disso tudo é que só tem mais uma vaga de estrangeiro, né? Que é a que abriu agora do Pineda. Então o Fluminense teria que escolher, caso, né, aprove esses nomes aí, sejam jogadores monitorados, tem que escolher entre um ou outro, né? Importante. Infelizmente, então, porque esses jogadores de características distintas, né? Assim, se pudesse trazer os dois, eu traria. Porque são características diferentes, são opções de frente, com características diferentes. Um tipo de jogo pede o Rodrigo Cabral, outro tipo de jogo pede o Clemente Montes, mas é uma escolha difícil com esse limite de estrangeiros aqui impostos no Brasil. E o Fluminense gastando mal o limite, né? Exatamente. Gastando muito mal, aliás, o limite. Mas, Capuano, para encerrar esse vídeo, bons nomes, né? Boas sugestões que a gente traz aqui na Central Fluminense. É isso, Daniel. Eu acho que o caminho é mais ou menos esse. É de jogador que se destaca em Série B, é jogador em final de contrato, é joia sul-americana de baixo custo, essas aí até em final de contrato, né? A gente conseguiu aí achar uma coisa que não é tão fácil assim, né? Jogadores que já estão com o contrato se encerrando, mas que são jovens e com potencial. O Fluminense vai ter que investir nesse cenário aí, porque infelizmente não tem grana, né? E aí tem que investir nesses caras e depois revender esses caras para daí a pensar em ter dinheiro um dia. É isso, Capuano. Pedir pra galera se inscrever no canal, deixar o like, ativar as notificações, falar o que acharam dos jogadores, se já viram jogar, se já viram o lance desses caras, gostaram dos números. Tem alguma sugestão de nome pra gente pesquisar, pra gente avaliar e trazer aqui também? Pode deixar tudo nos comentários aí, se inscreva, deixa o seu like, valoriza o nosso trabalho aqui na Central Fluminense, trazendo mais 2 nomes aí, mais 2 sugestões ao Fluminense Futebol Clube, tá certo? Daqui a pouco tem live com Laranja Tricolor às 8, Central no Mercado também. A gente pode comentar sobre esses 2 jogadores, por que não? Um abraço, saudações tricolores. Valeu, galera. Estamos juntos.